Bom dia com nossa terça-feira de Café com Calma e eu confesso que eu fico aguardando ansiosa por esse momento para nós estarmos juntas. E na sexta-feira passada, não sei se vocês perceberam, mas à tarde eu também fiz uma live, porque toda sexta eu falo para o grupo das mentoradas que nas sextas-feiras é a sexta do merecimento. E não é aquilo que, tudo você tem que, eu mereço, eu vou me mimar porque eu trabalhei muito, eu preciso ou de uma comida ou de um presente. Não é sobre isso. E como toda sexta nós temos a nossa sexta do merecimento, eu tinha que vir aqui falar para vocês sobre exatamente essa palavra que é um tanto quanto subestimada, porque as pessoas acabam levando o merecimento como algo um pouco pejorativo, sabe? Eu sei o quanto eu sou merecedora, eu mereço uma pessoa melhor, eu mereço isso pra mim, porque eu trabalho bastante. E sempre quando a gente fala dessa forma, a gente fala totalmente sobre o nosso ego. O nosso ego, que é a nossa consciência, é o pensante. É aquilo que a gente quer pra nossa vida, que a gente anseia. Mas por trás dessa questão do merecimento e do se achar boa o suficiente ou a super mulher, porque acaba que essa mulher que se sente muito merecedora, ela está repetindo alguns padrões daquilo que falaram que ela era. Então, você deve ter um bom casamento, você deve ter um trabalho melhor, você deve ser uma pessoa melhor, porque você é isso, você é aquilo. E essa mulher, com tudo aquilo que falaram para ela, foi inflando o ego, se achando a merecedora. E quando eu venho trazer essa pauta para vocês, é para trazer vocês, resgatar pro pezinho no chão e entender o que de fato é ser merecedora. E é claro que a gente sabe que Deus quer as melhores coisas para nossa vida, que nós como pessoas boas e que propagam o bem, nós merecemos sim aquilo que tem de melhor na vida e que a gente busca e almeja. Sim, nós somos merecedoras. Mas o que eu venho trazer consciência para vocês é que a gente precisa entender que nós não somos merecedoras através do nosso ego, e sim através da nossa alma, de tudo aquilo que a gente realmente é em essência. E é claro que a gente precisa buscar aquilo que a gente deseja, que a nossa alma pede, que a nossa alma clama, mas principalmente deixando para trás todo o ego, tudo aquilo que ensinaram a gente que a gente devia ser, que a gente devia pensar, que a gente devia agir. E ontem eu acabei atendendo algumas mentoradas minhas que trouxeram exatamente essa questão. E uma delas falou assim pra mim: Nai, quando eu escolhi a minha profissão, os meus pais falaram: nossa, mas tu vai fazer isso de faculdade? Mas isso não dá dinheiro. Só que era algo que ela amava muito, que hoje dá muito dinheiro, mas talvez naquela época, 10 anos atrás, não desse muito dinheiro. E os pais dela colocaram isso na cabeça dela. E ela passou uma vida inteira após se formar entendendo que ela não era merecedora de receber a abundância da vida dela através do seu servir, do seu doar, do seu trabalho, porque os pais falaram para ela que aquilo não era o suficiente para ela conseguir ter uma vida boa, porque não era uma profissão talvez digna, porque aos olhos deles. E tá tudo bem, porque realmente era o que eles tinham de entendimento. E por que eu quis trazer essa questão como nós falarmos sobre o merecimento? Porque essa moça, hoje, ela dá um jeito de gastar o dinheiro dela, quando ela recebe, porque é como se ela inconscientemente não fosse merecedora daquilo, porque os pais falaram para ela: a tua profissão não dá dinheiro, a tua profissão não é uma profissão digna. Então, cada vez que ela recebe um pouco mais de dinheiro, ela não quer ficar com aquilo, porque é como se ela estivesse traindo os pais dela. É assim que o nosso inconsciente age na nossa vida. Em momentos que a gente gasta demais, em momentos que a gente tem comportamentos abusivos como uso de álcool, festas em excesso ou comida em excesso, tudo aquilo que a gente quer compensar de alguma forma na nossa vida. E ela falou pra mim: Nai, acaba que eu começo a gastar demais. Claro, porque esse dinheiro que vem através do teu servir, do teu amor, ele vem com um peso que colocaram pra ti. E aquele peso ele não é teu.
É aquilo que botaram na tua cabeça e tu foi crescendo ouvindo aquilo. Por isso que as palavras que a gente fala, eu como mãe agora falando, as palavras que a gente fala para os nossos filhos, as palavras que a gente projeta para o mundo, para os amigos, para a vida, as palavras que a gente fala, até sobre nós mesmas, ela tem muito poder. A gente tem que orar e vigiar tudo aquilo que não só o que os outros estão falando pra gente, que os outros estão fazendo na nossa vida, mas principalmente o que a gente está falando para os nossos filhos. Será que você está colocando tudo aquilo que você também ouviu, colocando neles porque o peso que você tem é muito grande e você quer tirar aquele peso? Então a gente tem que sim cuidar muito do que a gente fala e também daquilo que a gente vai levar adiante do que nos foi ensinado. E essas mulheres que hoje não conseguem se sentir merecedoras dentro do seu trabalho, é porque elas estão carregando pesos que não são delas. E coincidentemente, todas as mulheres que eu atendi ontem falavam sobre merecimento, sobre não se acharem dignas de hoje estar onde estão. E poucas mulheres têm a vulnerabilidade, a humildade de falar isso. Porque num mundo onde cada um quer se mostrar maior, cada um quer se mostrar melhor, não só maior, mas melhor, poucas mulheres são vulneráveis o suficientes para dizerem que não, que elas não precisam ser assim, que elas podem ser o que elas realmente querem, o que a alma delas clama para elas serem. E para isso, ela precisa se despir de um padrão comportamental que foi ensinado a ela, e isso traz muita dor. Porque essa mulher, ela ainda não se sente merecedora. Pode ser que você diga pra mim, ai, mas eu sou merecedora. Eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, nossa, eu amo tudo isso que hoje eu tô vivendo. Mas, sabe aquela pontinha que diz assim, ó, eu devia ganhar mais? Não, porque eu trabalho muito, eu devia estar ganhando mais. Eu devia estar fazendo meu dinheiro render, eu devia estar fazendo algo pra eu me sentir melhor. Nossa, eu tô trabalhando tanto, como é que o outro não tá me dando valor? Vocês conseguem entender como o merecimento, ele é algo extremamente de autocrítica, de auto-julgamento do teu ego. Que o ego é a cabeça pensante, certo? Então, é algo que você realmente acredita que é aquilo ali. E será mesmo que você está se dando 100%? Será mesmo que o outro não está te dando o suficiente que ele consegue te dar naquele momento? Eu sempre falo que tem aquela estudiosa dos Estados Unidos, a Brené Brown, que ela estuda comportamento humano, e ela fala muito sobre isso, que até num relacionamento, porque eu trago aqui não só a questão da mulher dentro do seu trabalho, mas sim a mulher dentro dos seus relacionamentos, porque a gente não pode excluir a mulher do relacionamento da mulher que trabalha, a não ser que você hoje não tenha um trabalho, ok? Um trabalho que não seja só cuidar da casa, cuidar dos filhos. A gente não pode excluir essa mulher dessa mulher que trabalha, porque dentro do relacionamento, o que a Brené Brown fala? Cada um junto completa o 100%. E se hoje você consegue dar 20, o seu companheiro dá 80, se hoje você consegue dar 50, ele dá 50. É sempre os dois se juntando para fechar os 100% dentro de um relacionamento. Só que a mulher que se acha merecedora demais, ela acha, não, eu tô dando 100%, ele não tá me dando nada. Nossa, eu tô dando 100% no meu trabalho e tô recebendo só isso aqui. Vocês conseguem perceber que essa mulher, ela sempre se acha merecedora demais e não percebe tudo aquilo que está sendo dado para ela? Então, o que acontece? Essa disfuncionalidade, seja num relacionamento ou seja no trabalho. Porque você sempre acha que você está dando demais. E realmente, e eu te pergunto, por que você está dando demais? Porque às vezes você de fato está dando demais. Porque será que não tá tendo um desnível? Você dá mais que o seu colega? Você está tendo que suprir o que o outro não está fazendo? Por quê? Tem duas questões. Que a mulher que se acha hipermerecedora, a salvadora, a guerreira, é aquela que dá conta de tudo. É aquela mulher que acha que só ela vai dar conta daquilo ali, que o outro não vai fazer bem feito. Então o que ela faz? Ela dá demais. E quando a gente dá demais, o outro ele recua.
Ele recua por quê? Não só porque ele está percebendo que essa mulher está fazendo demais, mas isso a gente fala dentro da sistêmica, que é o dar e receber. Quando a gente perde esse equilíbrio nas relações, independente da relação, quando a gente perde esse equilíbrio, a pessoa se afasta. Sabe quando você dá demais e a pessoa se sente em dívida contigo? Meu Deus, eu tô recebendo isso de graça. Não, agora eu vou ter que comprar alguma coisa. A pessoa, ela se sente em dívida quando é dado algo demais para ela, de graça. Por quê? Porque perde o equilíbrio das relações. Por isso que a gente sempre fala, você dá um pouquinho, o outro dá um pouquinho. Sempre tem que ter um equilíbrio. Amizades, amores, trabalho, tudo. Não é à toa que fala que a gente tem que sempre trabalhar em equipe, que a gente sempre tem que pensar no coletivo, pensar na família, pensar em todos juntos. Porque é exatamente isso, cada um dando um pouquinho que se faz o todo. E quando a gente sai quando a gente entra nesse desequilíbrio, que acontece o quê? Relações acabam, amizades esfriam, trabalhos às vezes se vão, e tá tudo bem, porque às vezes realmente você tá num momento diferente da sua vida, mas principalmente porque às vezes você tá se doando demais por alguém, e essa pessoa, ela não tá ali pra ti, ela não tá dando o 100%. E eu não sei se vocês já viram, tem uma entrevista, eu não sigo a Bruna Marquezine, a Sasha, esse povo aí, eu não sigo, e tudo bem quem segue, mas eu não sigo. Só que tem uma entrevista muito boa delas pra Mica Rocha, a influencer, que fala sobre a prateleira das amizades. Essa entrevista é muito boa. E uma amiga minha me passou essa entrevista delas. Se vocês botarem no YouTube, prateleira da amizade, vai ter só aquele trecho, acho que é uns 20 minutos, que elas explicam como às vezes a gente bota uma pessoa numa prateleira da amizade, e que é a prateleira A. Aí tem A, B, C, D. E aquela pessoa que tá na sua prateleira A, você está na prateleira D dela. E o que acontece? Putz, nossa, eu tô hipervalorizando essa amizade e ela tá aqui, ó. A gente não tá tendo o nosso equilíbrio nas relações. E aqui eu tô falando de amizade, mas vou dar um exemplo de um marido, vamos supor. Você tá fazendo tudo dentro de casa, tudo. E o seu marido tá cada vez descendo mais, porque você tá abraçando tudo. Você tá ali na mulher salvadora, na mulher guerreira, na mulher que faz tudo. E o homem tá aqui, ó. Então, essa distância vai aumentando. E isso vai dando afastamento de amor, afastamento de contato físico, vários tipos de afastamentos. Simplesmente por conta dessa distância que vocês vão criando. E tudo isso tem a ver sobre merecimento. Tá, Nay, mas como assim? O que isso tem a ver sobre merecimento? Porque você que tá aqui, ó, na prateleira A, você tá achando que você é merecedor de tudo. Nossa, porque eu tô fazendo tudo por aquela pessoa. Porque você tá aqui, ó, pro outro. E quando você tá aqui embaixo pro outro e o outro tá aqui em cima pra você, essa distância, ela traz um peso. E a pessoa que tá embaixo é como se ela não conseguisse te alcançar, porque você tá dando demais. E quando você dá demais para uma pessoa, quando você dá demais num relacionamento, quando você dá demais para um cliente, até para um cliente, quando você dá demais, ele vai para trás, porque ele não quer esse peso. A vida dele já tem tanto peso, todo mundo tem problema, todo mundo tem boleto, todo mundo tem problema. Pra que ele quer mais um peso na vida dele? Então, o que a pessoa faz? A pessoa se afasta, porque ela não vai conseguir suprir aquilo que tu quer. Aquilo que tu se acha merecedora de ter. Então, a pessoa se afasta. E tá tudo bem. Porque você tá em outra frequência daquela pessoa. Então, esse equilíbrio das relações, esse dar e receber, é o que faz cada um ser merecedor do seu tanquinho. Eu sempre falo que é igual um carro que vai esvaziando o tanque. Cada um tem que encher o seu tanque da forma que consegue, principalmente da forma que você está disposto a receber. Esse tanque de amor, esse tanque de se for um cliente, esse tanque de compra, enfim.
Mas cada vez que você se afasta disso, é como se você criasse uma distância. E essa distância, que agora eu vou voltar no exemplo daquela minha cliente, que falou que os pais falaram para ela que a profissão que ela escolheu não era uma profissão que ia dar um retorno financeiro que eles gostariam que ela quisesse. Hoje, se essa mulher ganhar milhões, eu falei para ela, se tu ganhar milhões, tu vai dar um jeito de gastar esses milhões. Por quê? Porque daí é como se tu não estivesse traindo os teus pais. Porque os teus pais falaram que tu não era merecedora daquilo, porque a tua profissão não ia ser merecedora daquele dinheiro. Então hoje tu admira a fulana, que a fulana tá fazendo milhões com o trabalho, mas a fulana muitas vezes não tem o bloqueio que tu tens. E tá tudo bem, ela deve ter outros que ela já curou, que ela já passou. Mas se hoje você não está onde você gostaria de estar dentro da sua profissão, isso é porque você ainda tem muitas coisas para passar dentro de ti. É algo que você ainda precisa desbloquear. Entender que você precisa dessa distância, precisa entender que você é merecedora sim e não vai estar traindo ninguém da sua família de origem. E o mais difícil dentro da nossa alma é se desvencilhar da família de origem. Gente, é o mais difícil. É difícil pra mim, é difícil pra você, é difícil pra sua amiga, é difícil pra todo mundo entender que a sua família de origem, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, eles fazem parte da sua vida, porém não são mais a sua família. São seus parentes, são família de origem. Mas se você hoje escolheu casar, se você hoje escolheu construir a sua família, você está construindo uma nova história. E é dentro dessa nova história, dentro do seu novo sistema familiar, que você vai sim se doar de amor, se doar de tudo aquilo que você tem para dar. Porque você sim é merecedora de tudo aquilo que vai vir. Os seus pais já fizeram a função deles. Que eu sempre falo do método GAST, guiar, ajudar, servir e transformar. Eles já fizeram isso tudo por ti. Fizeram, a mãe deu a vida, o pai jogou no mundo, pronto, te vira, minha filha. Vai. Então você não pode mais ficar cobrando dos seus pais como uma menina ferida, como se você ainda fosse merecedora de algo que eles não te deram. Porque hoje você já é adulta. Então sim, tudo isso tem a ver com merecimento. Será que você ainda está querendo exigir dos seus pais algo que você não teve e hoje você exige do marido, exige do filho porque você não teve o amor? Isso tudo está relacionado ao que você viveu, você querendo ou não. Todos os teus traumas, as tuas dores e tudo aquilo que tu tem que passar para se curar, que eu não gosto dessa palavra, vocês sabem que eu não gosto de falar a palavra curar porque a gente não se cura, não é uma doença. Não, é uma ferida que a gente vai ali, tampa e vira uma cicatriz. E tá tudo bem, cicatriz não dói, mas fica a marca. Então, quando você se transforma nessa nova mulher que entende o seu novo contexto familiar, que entende a sua nova vida, você honra tudo que você viveu. Obrigada, mãe, pai, por tudo que vocês já me deram, por tudo que vocês fizeram por mim. Mas agora eu sigo o meu caminho. Porque eu sei os meus valores, eu sei aquilo o que vocês me deram, e agora eu consigo passar tudo aquilo de bom para os meus filhos, ressignificar tudo aquilo que eu vivi, ressignificar tudo aquilo que eu passei e sim, levar a minha vida adiante e ser merecedora de tudo aquilo que eu estou disposta a buscar. E não aquilo que falaram que eu ia fazer. Porque muitas dessas mulheres, das empreendedoras, elas estão em duas questões. Ou elas estão buscando algo para provar ainda algo a alguém, seja para familiares de origem, né? Familiares, amigos, marido. Acontece muito, uma mulher que muitas vezes não precisa trabalhar, mas quer trabalhar para mostrar que não é dependente do marido. Acontece muito. Ou também aquela mulher que sempre viu a sua família, todo mundo, as mulheres todas trabalhando e ela tá ali, ó, batalhando porque ela não se permite descansar, ela não se permite parar quieta. Essa mulher não para quieta. Eu falo, gente, baixa essa energia, relaxa esses ombros, aprende a descansar. Tu não precisa estar fazendo tudo toda hora para se sentir merecedora.
Tu não precisa estar toda hora limpando a casa, toda hora faxinando. Acontece, tá? Ai, eu vejo várias mulheres que ficam toda hora limpando a casa, faxinando, nanana. Porque para elas se sentirem valorosas, para elas sentirem o seu próprio valor, elas têm que estar fazendo alguma coisa. Para eu me sentir importante para minha família, eu tenho que estar fazendo, eu tenho que estar em movimento, eu tenho que ser vista. Por que você está querendo ser vista dessa forma? Por que você não pode ser merecedora do amor simplesmente sendo você? Simplesmente, às vezes, relaxando no sofá. Por que você não se sente merecedora dessa forma? Por que você tem que só trabalhar, só fazer, só agir? É a forma que o seu corpo aprendeu a ser vista. Porque você foi aquela criança que queria a atenção da mãe e do pai. E hoje reflete na sua vida adulta. E eu digo, quer parar de me seguir? Quer parar de me ouvir? Pode parar, porque quando eu trago a realidade faz assim, a Nai tá ali, ó, cutucando. Porque dói. Dói ouvir isso. E eu não tô falando que esse processo de transformação, ele é simples e ele é fácil e ele é maravilhoso, tô me transformando. Não, ele dói pra caramba. Mas ele te transforma, ele não muda, ele te transforma. Porque mudar é fácil desmudar. Eu vou mudar. Ô Lu, olha aqui. O que eu trouxe aqui, ó? Porque eu sabia que eu ia ter que dar umas chineladas. Fica aí então. Já sabe que eu dou as chineladas. Essa mulher, ela acha que ela tem que realmente ficar fazendo o tempo inteiro trabalhando aqui, ó. E ela não percebe que o seu valor não é esse. Mas ela foi ensinada que o valor dela é esse. Principalmente porque ela viu a mãe dela trabalhando muito. Ela viu a mãe dela sem parar. E a minha mãe tá esses dias na minha casa, que ela veio me ajudar, e ela não para quieta. E eu falo assim, meu Deus do céu, mulher, sossega, para, senta aqui pra tomar um café comigo. Porque já tem que tirar a louça, já terminei o café. Calma, tu não tá atrasada pra nada. Tu não tá atrasada pra tua vida, tu tá atrasada pra morrer? Aí eu dou umas... Tu tá atrasada pra morrer? Tu tá fazendo tudo correndo? Gente, a vida é aqui, ó. Agora, tu não tá atrasada. Calma, relaxa, respira, solta os ombros. Quando eu falo solta os ombros, é pra largar a armadura. Vamos lá, todo mundo, junto comigo. Exercício prático. Vamos lá, vocês que estão aí, ó, faz assim, ó. Começa a fazer assim, ó, faz 3 vezes, tá? Pra soltar a armadura, que é a armadura da mulher guerreira, a mulher salvadora que tá salvando todo mundo, ela tá aqui, ó. Relaxa. E outra, a gente não pode querer salvar os nossos pais. E olha, essa também é pra mim. Porque como eu tenho essa consciência do que eu estudei, eu muitas vezes quero passar esse conteúdo, exatamente isso, pra minha mãe também, mas ela tem o processo dela. E o processo dela não é o mesmo que o meu. E tudo bem a gente trazer a consciência para as pessoas que a gente ama, mas a consciência é delas. A gente não tem poder sobre isso. O que a gente tem é poder sobre a gente. Ela quer levantar, ela quer sair, ela quer não parar quieta, tudo bem, mas eu vou ficar aqui no meu momento. Eu vou ficar aqui relaxando. Eu vou estar aqui agora dando um tempo para minha cabeça, porque eu tenho um monte de compromisso, eu tenho um monte de coisa com o filho, eu tenho um monte de coisa para fazer. Mas esse é o meu momento comigo mesma, de relaxar, de entender que eu mereço esse processo. Esse merecimento é meu. E quando eu falo que você não é um merecimento de você usar esse merecimento, e a sexta-feira do merecimento que eu sempre falo, não é você comprando, gastando, você sentindo que é merecedora do mimo, me mimei. E tudo bem tomar um café especial, comer um docinho, algo simbólico que faça o seu cérebro entender que você validou aquilo. Porque senão você vai estar sempre em busca de algo, sempre em busca e não percebendo tudo que você já viveu. E chega um momento que a gente tem que parar e entender. Não, eu já cheguei um pouquinho onde eu queria chegar, vamos comemorar isso? Tá na hora de comemorar esse pequeno passo ou grande passo que eu dei. E não só, consegui, atingir, agora vamos pro próximo. E o teu cérebro vai cada vez mais querendo, e você nunca vai estar satisfeita. E daí você busca, e daí você não para, e daí quando você vê, você é a sua mãe.
Você é aquela que não para, aquela que não relaxa, aquela que tem que mostrar trabalho, aquela que tem que estar fazendo. E quem é você? E daí você se esquece, porque você se perde de quem você é. E é isso que está acontecendo com as mulheres. Elas não sabem mais quem são. Porque elas estão em um mundo que não é delas. Seja um mundo que é o mundo do marido, seja um mundo totalmente voltado aos filhos, seja um mundo voltado ao trabalho. E quem é essa mulher? O que ela ama? O que ela gosta? Ela já esqueceu, porque ela ficou no automático por muito tempo. E ela esqueceu de quem ela é. Ela esqueceu da própria vida. E esse é um processo de reconexão com a sua essência tão importante, porque não é só sobre merecer, é sobre entender quem você é. É entender sobre, não só sobre o propósito, porque essa palavras que ficaram banalizadas, gratidão, propósito, tem mais alguma? Me lembrem, porque gratidão e propósito ficou banalizado, e infelizmente, porque são palavras poderosíssimas que a gente tem que usar todos os dias. Mas ficou banalizado, as pessoas falam de forma pejorativa. E o propósito que eu falo para vocês, todos nós buscamos um propósito sem saber que a gente já vive ele todos os dias, que é o servir. O nosso propósito é servir. Servir o outro com aquilo que a gente faz de melhor. Tu tá ali no teu propósito, tu tá servindo com o teu trabalho, com o teu amor, tu serve a família, tu serve os amigos, tu serve o trabalho. E quem tá te servindo? Porque você não tá se sentindo merecedora do servir de alguém. Porque você acha que você é só servidora, tá ali, ó, servindo, doando. E quem te dá? Ninguém. Porque você não consegue se abrir para receber. Porque você não se sente merecedora. Você só se sente merecedora quando você dá. E daí a gente entra naquele desequilíbrio. Porque se você só consegue se sentir merecedora quando você dá algo pro outro, você não está aberta a receber. E eu fiz uma live sobre receber, que foi a da semana passada, tá no YouTube. Que não é só sobre, eu sei receber. A gente não consegue receber um elogio, porque a gente não se sente merecedora daquele elogio, já tem que sempre rebater com algo ruim, né? E eu falo porque às vezes eu inconscientemente, alguém dá um elogio, eu já falo uma coisa negativa. Ontem teve umas mentoradas que vieram na minha sala nova. Nai, que sala linda! Eu digo, mas não repara aqui a bagunça porque ele vem instalar o ar-condicionado? E ela falou, Nai, eu nem tô reparando e tu já tá falando. Eu assim, pra te ver como é algo que é involuntário, porque a gente foi educado dessa forma. Então nós temos sim que trabalhar dia após dia o nosso receber. Receber um elogio da casa, um elogio do cabelo, da roupa. Não é a blusinha que foi baratinha. Não é já dizer, que cabelo lindo, tá sujo, tem que lavar. O que acontece? A pessoa já tá sempre rebatendo ali, ao invés de simplesmente agradecer. Porque ela só se sente merecedora quando ela dá e não quando ela recebe. Porque ela tá ali com a armadura. Como é que ela vai receber alguma coisa? A florzinha, vem uma flor, né? A florzinha vem, ela fica até murcha, coitada. Ela bate na armadura e se destrói. Porque que moça que vai receber uma flor se ela tá ali com a armadura? Ela não tá disposta, ela não tá se sentindo merecedora daquilo. E olha, você pode ser a mulher que for. Eu duvido que você diga que você não gosta de receber flores. Mas eu duvido. E eu já fui a mulher que dizia que não gostava de receber flores. Porque eu estava na minha energia masculina 24 horas. Então eu já fui essa mulher. Mas você não é. Porque você já entendeu. Você não precisa ficar com a energia masculina 24 horas. Se blindando. Se blindando do medo. Do medo de estar vulnerável a alguém. De estar vulnerável a receber uma flor. De estar vulnerável a ser merecedora de amor. Porque se você não se sente merecedora, como é que você vai receber? Você já vai estar aqui, ó. A pessoa vem... Vocês já abraçaram alguém e essa pessoa ficou assim, ó. Eu já conheci muitas mulheres que elas não abraçam.
E não é nem a questão de linguagem de amor, de toque físico. Porque quando a gente ama alguém, a gente revê alguém, a gente dá um abraço caloroso. E tem pessoas que ficam com o corpo rígido. Essa pessoa, ela não foi ensinada a receber. Ela foi ensinada só a dar. Eu tenho uma das minhas mentoradas que ela fala que na família dela ninguém fala eu te amo. E ela fala só pro sobrinho dela. Ela não tem filhos e não é casada, nada. E ela fala só pro sobrinho que eu te amo. E ninguém da família dela fala eu te amo um pros outros. Diz ela que o sobrinho fica assim, ó. Que não sabe o que fazer com o eu te amo. E eu falo pra ela, continue. Porque ela se sentiu mal. Será que ele não me ama? Porque ele não fala nada? Não, é porque ele nunca ouviu. E como é que ele vai devolver algo que ele nunca teve? Porque ele não sabe. E eu falo pra ela, continue falando pro teu sobrinho. Se a tua irmã não fala, não tem problema, continue falando pro teu sobrinho. Em algum momento ele vai te retribuir. Porque ele vai perceber que é algo teu, é genuíno. E assim ele vai aprendendo esse movimento de amor que não foi dado pra ele. E se você hoje está se blindando de ser merecedora de algo, é porque não te ensinaram a ser merecedora daquilo. Mas o maravilhoso da vida é que a gente pode mudar. E não é mudar, é se transformar. Não é à toa que você está aqui me ouvindo, porque você quer essa transformação, você busca isso e você não sabe por onde começar. E não existe uma fórmula mágica. Não é assim, ai meu Deus, eu preciso de uma salvação, eu não sei mais o que fazer. Assim como um processo terapêutico, tu tem que ir lá toda semana, um processo de transformação interna, seja sair da energia masculina, ir para a energia feminina, entender o seu merecimento, o seu valor, ele também é algo que você tem que praticar dentro do seu ser, dentro da sua vida todos os dias. Com a ajuda de pessoas, com a ajuda de terapeutas, com a ajuda de cursos, com a ajuda de você mesma estar disposta e entender a sua autorresponsabilidade nisso. Porque não é sobre o outro que não tá te dando. É sobre você mudar. É sobre você entender que você precisa receber aquilo ali. E é dentro desse espaço de formiguinha, dia após dia, que você vai condicionando a sua mente a essa transformação. Não é do dia pra noite. Por que a gente sempre... por que a gente faz oração? Quem acorda, faz devocional, por que a gente faz isso todos os dias? Ou antes de dormir a gente faz uma oração, ou quando a gente acorda. Não é algo que a gente precisa alimentar dentro da gente? Pra gente renovar a nossa fé, pra gente renovar o nosso bem-estar, pra gente dar aquele frescor de vida nova, de força pra começar o dia. É exatamente isso que você precisa pra se transformar. É se alimentar dentro da sua alma, do seu ser, de tudo aquilo que você quer de transformação para sua vida, como uma oração. Você não vai se espiritualizar cada vez mais se você não fizer oração, se você não procurar Deus, se você não ir em busca. A sua transformação também não. Você não vai conseguir sair desse ponto que hoje você não quer estar para ir para outro lugar se você não estiver disposta a praticar isso todos os dias, dia após dia. Então entenda, não é do dia para a noite, faz parte de um processo de transformação e que bom que você está disposta a isso. Porque muitas pessoas, elas só querem, que foi o que eu falei no comecinho, elas só querem... Eu quero alguém melhor, eu quero alguém assim pra minha vida, porque eu quero alguém que faça exercício, alguém que vá pra igreja, porque eu quero meu marido melhor, porque eu quero que ele... Mas e você? O que você tá dando? O que você tá dando pro mundo pra você receber tudo isso? Então pense sempre em você. Cuide de você. Eu sempre falo, você é a sua plantinha, vai regando a sua plantinha pra você mudar. E sabe como a gente pode fazer isso? Ouvindo, vendo vídeos, entendendo esse dar e receber, entendendo a energia feminina e a energia masculina, saindo desse padrão que você insiste em repetir, que não pertence a você, porque você já tem a consciência que está repetindo. E se você tem a consciência que está repetindo, é porque você sabe que tem que sair desse lugar, mas não sabe como.
tá ali na dúvida, na ânsia, o que eu faço para sair disso? E foi por isso que eu criei a Academia Gaste, para essas mulheres se transformarem. E por que Gaste? Porque é baseada no método guiar, ajudar, servir e transformar. E aqui não é sobre trabalho, é sobre mulheres. Porque você pode sim guiar, ajudar, servir e transformar o seu cliente, mas principalmente você precisa se guiar. Porque quando você guia a sua própria alma, você guia o seu próprio ser, você consegue ajudar outras pessoas, servir outras pessoas e transformar a vida delas. Mas principalmente porque você está olhando primeiro para você. Porque não tem como a gente querer cuidar do outro se a gente está doente. Se você está gripada e você está com febre de 38 graus, alguém precisa cuidar de você. Você não consegue se doar para os outros. Como que você vai cuidar dos outros, cuidar e a receber também o que você quer se você não está olhando para si? Então eu quero fazer esse convite para vocês olharem para dentro de vocês, ressignificarem o que vocês passaram, tudo aquilo que vocês estão buscando de evolução espiritual, mental, profissional, tudo porque é algo que vai chegar na vida de vocês, mas só chega quando a gente se transformou. Porque se você hoje não recebeu ainda as bênçãos que você busca, é porque você não tem condições de receber. E eu já falei isso várias vezes. Se hoje você ainda não recebeu os 10 clientes que você quer, porque você não tem maturidade emocional para receber eles, não tem braço suficiente no trabalho para receber eles. Se você hoje não recebeu um namorado é porque você não tem condições ainda de receber aquele namorado que você quer, você ainda está em transformação. Tudo que você quer receber, se você ainda não recebeu, é porque você está no processo de transformação. E esse processo ele vem dia após dia. Não vai ser do dia para a noite. E eu tenho certeza que se vocês criaram essa consciência e estão em busca de transformar a vida de vocês, vocês já sabem o que fazer. É nesse processo, dia após dia. E eu fiz um @ agora, que é o Academia Gaste, para essas mulheres que querem essa transformação. Então, se vocês quiserem seguir lá, já está lá disponível. E quem ficou aqui na live até o final e quiser receber o meu e-book, A Preciosidade Feminina, quem ainda não recebeu, é só me pedir aqui no final da live que eu envio de forma gratuita, porque é um passo inicial para você se transformar. É algo que já vai fazer você refletir sobre o que você viveu com seus pais, sobre aquilo que você busca na sua vida, energia feminina, energia masculina, porque precisamos dessa transformação na nossa vida para manter relacionamentos, manter a nossa vitalidade de mulher, porque a mulher que perde isso, ela se perde também, e isso acaba tendo separações, depressões, enfim, vários sintomas físicos que podem vir também na vida dessa mulher que tá com excesso de energia masculina. Então, se você quer esse resgate, também pode pedir para mim aqui o meu livro, que eu envio o e-book para vocês de forma gratuita. Tem que mandar pelo WhatsApp, tá? Então pode mandar o número, porque ele é muito grande, não dá de enviar aqui pelo Instagram. São 68 páginas, é bem didático, bem dinâmico, não é algo que vai ser maçante. Tem gente que lê em 2, 3 horas, porque é como se fosse um manual e ele tem figuras bonitas. Então é algo bem leve para vocês conseguirem esse início. E tem também várias sugestões de pequenas reprogramações mentais para vocês fazerem ao longo do dia para sair dessa energia masculina. Mudar o lugar da chave, passar um creme quando termina o trabalho. São pequenas mudanças de hábito que você precisa aplicar para o teu cérebro entender que você está saindo da energia masculina e ativando o seu feminino. Conforme você for fazendo isso todos os dias, vai acontecendo de forma natural. Então você vai perceber que é algo que vai chegar um momento que você nem vai perceber mais que está fazendo, de tão natural que ficou. Então o nosso Café com Calma foi isso. Foi sobre esse merecimento, foi sobre essa mulher, foi sobre esse valor interno que você tem que sim olhar com carinho, olhar com amor, porque você sim merece. Você tem que ser vulnerável para receber principalmente esse merecimento.
Espero que tenha feito bastante sentido para vocês. Eu vou subir para o YouTube esse vídeo, então quem não conseguiu ver vai estar disponível também no Instagram, tanto no meu, na Guerra, quanto do Academia Gast. E quem quiser o livro é só deixar um WhatsApp ali para mim que eu envio, tá bom? Um grande beijo, até sexta-feira, que tem live à tarde com a nossa live de merecimento, tá bom? Um beijo!